Boa tarde, pessoal. Hoje passaremos para vocês a segunda aula do sexto ano. Lembrando sempre que esses assuntos eles serão revistos por vocês quando vocês chegarem ao ensino médio, porque história é basicamente a mesma coisa, tanto do fundamental como no ensino médio. Então hoje trabalharemos o seguinte assunto: pré-história, a origem do homem. Então vamos ver quais são as teorias para o surgimento da humanidade. A primeira teoria é o criacionismo. O criacionismo é a teoria que defende a ideia de que todos os seres vivos e toda a matéria existente no universo foram de criação de um Deus. Essa teoria baseia-se na Bíblia, no livro de Gênesis. Já lembro o seguinte: muitas vezes o aluno questiona qual a verdadeira dessas duas teorias. Essa é a próxima que a gente vai apresentar. Aí depende de cada um. No caso do criacionismo, se o aluno é cristão, acredita que Deus criou tudo, então ele fica com a fé dele, tá certo? Entretanto, ele tem que saber que existe outra teoria. Essa outra teoria é o evolucionismo. Evolucionismo é a teoria mais aceita para explicar a origem do ser humano. Baseia-se nos estudos de Charles Darwin, que afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Os seres vivos teriam passado por uma seleção natural provocada pelas mudanças no meio ambiente. Sendo assim, só as espécies capazes de se adaptarem teriam sobrevivido. Segundo ele, seres humanos e macacos teriam descendido de um ancestral comum. Então aqui dois detalhes. Primeiro, para Charles Darwin, quem sobreviveu não foram os mais fortes, e sim aqueles que conseguiram se adaptar às mudanças que ocorreram na Terra. E outro detalhe importante é que o ser humano, ele não vem do macaco. Não tem nenhum local que diga que o ser humano vem do macaco. Apenas ele e os macacos que têm um ancestral comum. Mas em nenhum local se afirma que os seres humanos vêm do macaco. Aqui seria uma árvore genealógica mostrando que gorila, os seres humanos e os chimpanzés, eles vão para direções diferentes, tá certo? Então, eles vêm de um ancestral comum, mas o homem não vem do macaco, nem o macaco vem do homem, tá certo? Para ficar bem claro isso aqui. Aí vamos lá, quem foram os primeiros hominídeos? Os antepassados do ser humano são chamados de hominídeos, seres que já possuíam algumas características humanas, daí o nome hominídeos. Há cerca de 2 milhões de anos, dentro da família dos hominídeos, surgiu o gênero Homo. A evolução do gênero Homo é conhecida por meio do estudo dos fósseis que foram encontrados pelos paleontólogos. Os fósseis mais antigos foram encontrados na África. Daí o continente africano ser conhecido como berço da humanidade, pois os fósseis mais antigos de seres humanos estão naquele continente. E o que seria fósseis? Fósseis são restos de seres vivos ou de sua atividade que ficam preservadas nas rochas no passado geológico. Então é através desses fósseis que os pesquisadores, os arqueólogos, os cientistas, os paleontólogos, eles vão fazer as descobertas e daí escrever a história. Aqui seria a evolução do ser humano. Primeiro ali nós temos o Australopiteco, Homo habilis, depois Homo erectus, Homo neanderthalensis e Homo sapiens. Vamos ver resumidamente o que seria cada um desses. O primeiro aqui, ó, o Australopithecus, viveu há cerca de 3,5 milhões de anos, caminhava sobre os 2 pés, ou seja, já era bípede, porque os macacos, eles são quadrúpedes, ele anda em 4 patas ou 4 pés. Já esse Australopithecus, ele já era bípede, andava nos 2 pés. O esqueleto mais antigo encontrado na África é de uma mulher e foi chamada de Lucy, o último ancestral comum aos chimpanzés e aos seres humanos. Lucy é considerada uma das descobertas mais importantes da história, porque ela vai ser o elo de ligação entre os ancestral e o homem, certo? Então Lucy encontrada na África. O próximo aqui ancestral seria o Homo habilis, considerado o primeiro representante do gênero Homo, viveu há cerca de 2 milhões de anos na África. Foi chamado de Homo habilis pois possuía diversas habilidades, tendo construído instrumentos de pedra e madeira, utilizados na prática da caça, incluindo assim a carne na sua alimentação. Porque antes o homem não caçava, só quando ele vai
tornar aqui o Homo habilis é que ele vai conseguir caçar animais e melhorar a sua alimentação. O próximo é o Homo erectus. É o descendente direto do Homo habilis, sendo que caminhava mais ereto, daí seu nome. Ereto quer dizer andar na posição vertical. Foi o primeiro Homo a aprender a usar o fogo, conseguindo assim adaptar-se a regiões mais frias da Ásia e da Europa. Então o Homo erectus é importantíssimo, pois ele vai ser o primeiro a conseguir, vamos dizer, dominar o fogo, né? Porque antes eram aqueles incêndios que aconteciam, vamos dizer, mas ele não conseguia controlar. Vai ter um certo momento que ele vai controlar, inclusive ele mesmo fazer o fogo, ou com 2 pedaços de madeira, ou com um pedaço de pedras. A seguir nós temos o Homo sapiens neandertal. Muitos restos de esqueletos foram encontrados em cavernas, daí a expressão Homo das cavernas. O termo Homo das cavernas se refere ao Homo neandertal. Praticava a caça e a coleta em grupos de 20 a 30 pessoas. E finalmente aqui os nossos descendentes diretos, somos descendentes diretamente do Homo sapiens sapiens. É a espécie da qual fazemos parte. Surgiu há cerca de 100 mil anos na África, por meio de migrações, ocupou todos os continentes da Terra e até mesmo fora da Terra. Aqui no caso nós temos um astronauta, ou seja, além de ocupar todos os continentes da Terra, o Homo sapiens sapiens ocupou o satélite natural da Terra, que é a Lua. Desenvolveu a fala, a escrita, a capacidade de refletir sobre seus atos, além de inúmeras habilidades. Agora, como é que nós dividimos a pré-história? Nós já vimos na aula anterior a divisão da história. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Já a pré-história ela se divide em 3. Período Paleolítico, período Neolítico e Idade dos Metais. Vamos ver como seria cada um desses aqui. Primeiro, Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. Período da história da humanidade que vai de cerca de 2 milhões de anos atrás até o desenvolvimento da atividade agrícola. Os grupos humanos eram de caçadores e coletores, pois sobreviviam da pesca, da caça e coleta de vegetais. As ferramentas eram produzidas batendo pedras umas na outra até lascá-las. Daí o nome de Idade da Pedra Lascada. Assim produziam machados, lanças, arpões, agulhas. Também usavam ossos na fabricação de ferramentas. Nessa época aqui, o homem ainda era nômade. Ele vivia de um local para o outro, porque ele era caçador e coletor. Ele não praticava ainda a agricultura nem a pecuária. Está aqui, ó, caçadores e coletores, sociedades nômades. Os grupos humanos no Paleolítico não tinham moradia fixa, viviam mudando de lugar quando os frutos e a caça acabavam. Por isso são chamados de nômades, não ficam em um local fixo. No final do Paleolítico, quando os humanos começaram a dominar o fogo, a vida mudou muito. Os alimentos passaram a ser cozidos e assados, os humanos puderam sobreviver em regiões frias e geladas, ter luz durante a noite e afugentar animal selvagem. Então, considera-se assim o fogo, a invenção da roda, da agricultura e da escrita, fatos fundamentais para o desenvolvimento da humanidade. Pinturas rupestres, são pinturas encontradas nas paredes das cavernas e em rochas. Em algumas aparecem figuras humanas, mas a maioria de mãos abertas e de animais, sobretudo mamutes, cavalos e bisontes. Essas pinturas rupestres, o detalhe é que não sabe se é o certo, porque os nossos antigos ancestrais fizeram essa pintura rupestre. Se era apenas por brincadeira, se era para deixar uma mensagem, se era para fazer algum controle. Então não sabemos ao certo porque os antepassados fizeram essas pinturas rupestres. Aqui, ó, mais um exemplo de pinturas rupestres do Paleolítico. Neolítico, o segundo período. Primeiro Paleolítico, o segundo período Neolítico. Idade da Pedra Polida. O acontecimento que marcou o início do Neolítico foi o desenvolvimento da agricultura, o que ficou conhecida como Revolução Agrícola. Essa aqui é uma das revoluções mais importantes da história da humanidade, pois o homem que vivia caçando, coletando e pescando, agora ele vai se fixar no local e vai plantar e colher naquele local. A Revolução Agrícola e os grupos de agricultores e pastores. Essa Revolução Agrícola ocorreu cerca de 10 mil anos antes de Cristo e nesse período foi desenvolvida a técnica da agricultura. E os agrupamentos humanos começaram a domesticar animais, como cachorros,
cabras, ovelhas e bois, porque antes esses animais eram selvagens e o homem, além de domesticar a agricultura, ele vai também domesticar esses animais. Acredita-se que foram as mulheres que começaram a praticar a agricultura. Sociedade de agricultores e pastores sedentários. Os seres humanos passaram a produzir o próprio alimento e não precisavam mais se mudar constantemente. Passaram a se fixar em um território e a formar aldeias. Com mais oferta de alimentos, a população cresceu. Aumentou o número de crianças e as pessoas passaram a viver mais. Divisão do trabalho. Importantíssimo isso aqui para a história da humanidade. Nas aldeias, o trabalho era dividido por idade e sexo. As mulheres eram responsáveis pela agricultura, pelo preparo dos alimentos e pela criação das crianças. Já os homens caçavam, cuidavam dos rebanhos e da segurança do grupo. Idosos e crianças não trabalhavam. Especialização do trabalho. Aqui nós não vamos ler o texto todo, mas vai aparecer novas tecnologias como o arado puxado por animais. Quando vai ter o desenvolvimento dessas técnicas, vai se produzir mais. Quando vai se produzir mais, vai sobrar, vamos dizer, alimentos. E esses alimentos, vai começar a ser feito um comércio com aquela sobra de alimentos com outros povos que se encontravam nas proximidades. Então, após a agricultura, após a pecuária, outra coisa que vai se desenvolver bastante vai ser o comércio, a troca de mercadorias, a centralização do poder. Devido à divisão do trabalho e ao desenvolvimento do comércio e ao aumento da população, algumas aldeias desenvolveram-se a ponto de ter a necessidade de conquistar mais terras. Elas passaram assim a disputar territórios. O chefe da aldeia que vencia as demais passou a ser chamado de rei e a exigir impostos e controlar as atividades de todo o povo ao seu poder submetido, surgindo assim os primeiros estados, ou seja, vamos dizer assim, trazendo para hoje os primeiros países, as primeiras civilizações, tá certo? O rei passou a viver em uma construção chamada de palácio e a ter um grupo de funcionários reais. Veja que é uma sequenciazinha, né? Ele era nômade, passou a ser sedentário, aconteceu a divisão do trabalho, as aldeias vão ficar maior, depois essas aldeias vão dominar outras aldeias e aí vai surgir os grandes estados antigos. Chegamos à idade dos metais. Nessa idade dos metais, o homem vai começar a trabalhar com o cobre, o bronze e finalmente com o ferro. É a partir do ferro, quando ele começa a trabalhar com o ferro, é que ele vai ter instrumentos de caça e instrumentos agrícolas mais resistentes. E aí a sua vida vai melhorar bastante. E finalmente chegamos aqui às primeiras civilizações. As primeiras civilizações, elas se desenvolveram no local conhecido como Crescente Fértil. O nome Crescente vem porque parece com a lua crescente e fértil, porque essa Crescente Fértil tem rios nessa região e tem fertilidade do solo. Então, aos poucos, as aldeias foram se transformando em cidades. As primeiras cidades se formaram perto da margem dos grandes rios, devido à importância da água para a agricultura e como via de transporte. Próximo a grandes rios como o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, o Nilo no Egito e os rios Azul e Amarelo na China. Então é nessa região aqui, a China não está aqui, ela fica um pouco ao lado, mas é nessa região que vão surgir as primeiras civilizações da história da humanidade. E as primeiras aldeias e as primeiras cidades vai ser nessa região. Até a próxima.